Esse vídeo de hoje é de suma importância para analisarmos todo o vídeo. Por que é importante esse vídeo? Porque tem a fala de 3 ministros e esses 3 ministros, eles podem querer articular e julgar junto a os embargos de declaração com as duas ADIs ao mesmo tempo. Vejam só, o ministro Luiz Fux, ele pede a fala para a ministra Rosa Weber e fala o seguinte, que o próprio STF poderia julgar a constitucionalidade do artigo 3º. Aí depois, em seguida, entra o ministro Gilmar Mendes e fala, inclusive tem aquelas duas ADIs, a DI 2110, a DI 2111, e depois o ministro Barroso fala a respeito da declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. É muito importante vocês analisarem, porque esses 3 ministros poderão querer articular, já que não tem mais a ministra presidente, que é a ministra Rosa Weber, e agora a presidência está na mão do ministro Luiz Roberto Barroso, tudo pode acontecer nessa articulação de querer julgar conjuntamente esses embargos de declaração com as duas ADIs. Isso é um perigo muito grande. Portanto, presta atenção nesse vídeo para vocês tirarem as suas conclusões a respeito dessas falas. É muito importante. Questão, né, de uma perspectiva holística. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, é porque essa discussão me levou a uma especulação de um tema que nós nunca enfrentamos, que é o seguinte: alguns votos aqui concordaram com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na essência, essa modificação que pode levar à proteção do deficiente, ela representou realmente uma declaração de inconstitucionalidade da nova regra. Pois bem, os tribunais não obedeceram ao artigo 97. Mas será que, nas hipóteses, não para essa agora, estou sugerindo, será que nas hipóteses em que os tribunais não obedecem à cláusula de reserva de plenário, mas os componentes da Suprema Corte entendem que o dispositivo é inconstitucional, será que, em termos de efetividade da jurisdição, de duração razoável dos processos, não poderia o próprio Supremo, muito embora o Tribunal de Origem não tenha feito, não poderia o próprio Supremo, reunido, não há plenário mais qualificado para declarar a inconstitucionalidade da lei. Nós devemos superarmos esse defeito. Como uma questão prévia, uma questão prejudicial prévia, nós declararemos a inconstitucionalidade de um artigo que não cabia ao tribunal declarar, porque não obedeceu à reserva de plenário, e depois passaríamos a julgar. Por quê? Porque a súmula 456 do Supremo diz assim, e nós estamos em sede de RE. O Supremo Tribunal Federal, conhecendo o recurso ordinário, julgará a causa aplicando o direito da espécie. Então, eu deixo em aberto essa questão sobre se o Supremo não teria essa competência, ao invés de cassação, de julgar a causa, já podendo declarar também a inconstitucionalidade de uma premissa necessária ao julgamento posterior do mérito. Mas fica só essa reflexão. É interessante porque tanto o voto do ministro Nunes Marques como do ministro Luiz Roberto Barroso são nessa linha, no sentido, o voto seria no sentido de cassar a decisão do STJ e determinar por ofensa a nossa súmula 10 e determinar o retorno ao STJ para que apreciasse. O ministro Fux aventa a possibilidade de nessa hipótese, o Supremo, em compreendendo pela inconstitucionalidade, não determinar retorno e já se pronunciar a respeito como uma questão a ser apreciada, não nesse caso, mas quem sabe no futuro por esse plenário. Mas foi isso que eu fiz no meu voto e acho que os demais também. Quer dizer, não prevalecendo essa tese, eu já me pronunciei pela constitucionalidade, que me parece inequívoca por mais de uma razão. A primeira, se
legislador poderia ter estabelecido como regra definitiva a regra que foi transitória, por que ela seria inconstitucional? E depois, o Congresso estabeleceu como regra definitiva, por emenda constitucional, o critério da regra transitória. Portanto, do ponto de vista material, eu acho que é insustentável a inconstitucionalidade. E só para fazer registro, presidente, da questão, eu aqui fiz várias considerações no voto, mas discuti a proporcionalidade do artigo 3º, que já foi declarado, pelo menos constitucional, nas ADIs de 2110, 2111, pelo menos em cautelares. Né? Mas eu fiz até essa consideração dizendo o seguinte: significava que um cidadão que trabalhou por 30 anos, artigo 52 da Lei 8.213, e requereu aposentadoria em 1º de 12 de 99, teria de um dia para o outro aumentado o período básico de cálculo de 30 de 11 de 96 a 30 de 11 de 99, para 30 de 11 de 69 a 30 de 11 de 99. 30 anos. Aumento de 27 anos ou equivalente a 1000%. E o que fez o legislador? Criou uma regra de transição consentânea com a proporcionalidade. Se não, vejamos, por ano do requerimento de aposentadoria, considerando para facilitar a compreensão a exigência de 30 anos de tempo de contribuição. 1º de 1 de 2000 seria considerado o período básico de cálculo de junho de 94 a 12 de 95, 5 anos e 6 meses, e não de 12 de 69 a 12 de 99. 1º de 1 de 2001 seria considerado o período básico de cálculo de junho de 94 a 12 de 2000, 6 anos e 6 meses, e não de 12 de 70 a 12 de 2000. Ou 1º de janeiro de 2002 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2001, 7 anos e 6 meses, e não 12 de 71 a 12 de 2001. 1º de 1 de 2003 seria considerado o período básico de cálculo de julho de 94 a 12 de 2002, 8 anos e 6 meses, e não de 12 de 72 a 12 de 2002. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que reitero que tal norma foi considerada constitucional por esta Corte no julgamento das medidas cautelares nas ADIs 2110 e 2111, e depois adiciona-se a alteração constitucional procedida pela emenda constitucional 103, a qual dispôs no seu artigo 26 aquilo que o ministro Barroso já fez referência. Mas é só isso. Obrigada, ministro Gilmar. É muito interessante essa sistemática, né? Eu penso, o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que nós estamos fazendo um experimento, né? E com muita razão, essa sistemática de processos que estão no plenário virtual, e por um pedido de destaque. Foi o que vocês viram. Infelizmente agora não temos mais a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber deixou bem claro que nesse não. Só que agora não é mais a presidente do STF. Nós temos agora o ministro Barroso. E o ministro Barroso, como vocês sabem, é muito político. Portanto, temos que tomar muito cuidado ao analisarmos os votos para realmente verificar o que pode acontecer nesse julgamento. Muito embora, como eu falei para vocês desde o início dos vídeos anteriores sobre as ADIs, são fases diferentes, pedidos diferentes, partes diferentes, mas o assunto é o mesmo. Infelizmente, agora nós temos o ministro Barroso na presidência do STF. Vamos aguardar, vamos confiar em Deus. Por hoje é só, fiquem com Deus. Se vocês entenderem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative também o sininho para receber notificação de outros vídeos, para vocês ficarem por dentro do que vem acontecendo.